todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu vi que algum de vocês estava sentindo um pouco de calor. Eu lembrei, o nosso mestre, nos últimos anos da vida dele, ele morou em Miami, na Flórida. E lá é quente e úmido. E ele não tinha nenhuma tolerância para frio. Ele adorava calor. Então, no calor de Miami, escaldante, úmido, o quarto dele era um quadradinho pequenininho, acarpetado. Aí enchia de discípulo para falar com ele. Sabe o que ele fazia? Ligava o ar quente. Tava cheio, passava 5 minutos, saía um ou outro, 10 minutos, no final sobrava uns 2 ou 3 gatos pingados e pingado literalmente. Falavam que era um teste. Então, hoje nós estamos já fazendo um teste de austeridade. Por falar em teste, a nossa vida é um teste. A nossa vida é desafiadora. Ou será que é só a minha? Não, acho que de todos. A gente tem desafios internos, a gente tem desafios externos. E para a gente aprender a passar por essa vida de uma maneira plena, de uma maneira equilibrada, a gente precisa compreender quais são esses desafios, a gente precisa entender quais são os instrumentos para lidar com esses desafios. O nosso mestre, o Guruji, o último que o Dr. Paulo falou, ele falava assim: vida é sinônimo de desafio. Se em algum momento sua vida estiver muito fácil, tá tudo certinho, ele fala: para, você errou o caminho. Vida é sinônimo de desafio. Mas desafio, será que serve para derrubar? Será que serve para colocar a gente para baixo ou para tornar a nossa vida mais penosa? Não. Os desafios servem para a gente refletir, pensar e crescer, fortalecer. Hoje o tema sugerido é saúde mental. E é algo que está quase que em moda. Em todo lugar a gente fala de saúde mental. Mas o que será que é isso? Será que a gente sabe o que é isso? Se eu pensar no oposto agora, o que é doença mental? Talvez a gente pense numa pessoa que frequenta um hospital psiquiátrico ou tem que tomar remédios. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nesse tema de doença mental ou de transtorno mental ou de saúde mental. Vocês levantem a mão, por favor. Quantos de vocês se consideram mentalmente saudáveis? Quantos de vocês consideram a minha mente é sã? Pode levantar a mão. Legal? Puxa vida! Poucos assim? Esse aqui é um auditório ou é um hospital psiquiátrico? Vocês devem ter pensado, esse monte deve ter alguma pegadinha, né? Para perguntar isso. Eu estava lendo sobre esse conceito de doença mental. Então, doença mental, numa maneira médica de ser compreendida, é algum tipo de disfunção psicológica de uma pessoa e ela tem a dificuldade de interagir com o mundo externo, interagir com o meio ambiente, interagir com as pessoas. Essa disfunção prejudica esse relacionamento dela exterior. E ele é dividido em várias categorias. E essa definição de doença mental também tem a ver com intensidade dessa disfunção. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um pouco de estresse ou ela tem um pouco de irritação, isso não é considerado uma doença mental. Mas se ela tem, de repente, isso intensifica, ela tem um surto psicótico, ela é classificada. Se uma pessoa está um pouquinho triste, ela está um pouco desanimada, não é considerado uma doença mental.
Mas se ela entra num processo depressivo, ou seja, é a mesma fonte, só que a intensidade também determina essa definição de doença mental ou não. Mas a ideia hoje é expandir um pouco mais esse conceito. Então, se a gente pegar o oposto, saúde mental significa uma pessoa que tem um equilíbrio, que tem uma clareza, uma compreensão para interagir com o meio ambiente, para interagir com os seres humanos, para viver externamente. Então, ela tem condições mentais para compreender, para interagir, para responder, para se relacionar. Isso é um conceito teórico inicial. Nós vamos tentar trabalhar um pouco mais esse conceito. Mas o outro ponto importante é, tá bom, eu sei o que é saúde e o que é doença, isso não é muito difícil da gente entender. Mas uma outra pergunta, nós sabemos o que é mente? Se eu perguntar para vocês, podem levantar a mão de novo. Quem de vocês sabe o que é mente? Está diminuindo as mãos. Ó, agora melhorou. Quem de vocês conhece sua própria mente? E agora eu fiquei em depressão. Para eu entender o que é saúde mental ou doença mental, se eu não conhecer a mente, então olha para vocês entenderem como isso soa já um pouco contraditório. Quando eu perguntei se vocês se consideram como saudáveis mentalmente, muitos levantaram a mão. Mas depois que eu perguntei, você conhece sua própria mente? Ninguém levantou a mão. Se eu não conheço a minha mente, como eu posso saber se ela é sã ou se ela é doente? Puxa, sábado de manhã vem esse ser de laranja dar um monte de notícia ruim agora. Eu vou apresentar para vocês um conceito oriental, um conceito védico do que é a mente. E os compartimentos e as funções dessa mente. E aí nós vamos compreender e ter um conceito mais claro do que é saúde mental, ou do que deveria ser considerado como saúde mental. E o oposto é válido, como doença mental. Então a mente é o instrumento mais importante da vida de qualquer ser vivo. A mente é utilizada para absolutamente toda a interação que a gente tem no mundo. Não existe nada que você faça no mundo ou com o mundo que você não utilize a sua mente. Ela responde, ela lembra, ela reage, ela interage. E para essa interação no mundo, esses grandes mestres entenderam e a fragmentaram em 4 compartimentos. E esses compartimentos, para a gente considerar uma vida saudável ou uma mente saudável, esses 4 compartimentos, essas 4 funções mentais, deveriam estar em harmonia. E agora que nós vamos chegar nesses conceitos, e cada um vai avaliar para onde eu estou, saúde mental ou já tem uma camisa de força me esperando. O primeiro compartimento, a primeira função da nossa mente é Chitta. E Chitta é traduzido como memória. Para que serve esse compartimento? Qual é a função da memória? Alguém me ajuda? Armazenar. Que mais? Não escutei. A mesma coisa. Reconhecer. Se você lembra de qualquer pessoa, se você lembra o que você fez ontem, memória. Se você lembra o seu CPF, memória. Então a memória está envolvida em tudo. Você consegue pensar em algo que você não conhece?
Tá ou não? Eu vou falar para vocês uma palavra. Pensem em Trasgula. Conseguiram pensar? Você consegue imaginar, gula tem a ver com isso, orar, mas não dá para pensar em algo. O seu processador vai lá, arquivo não encontrado. Então você só consegue pensar, você só consegue lembrar de algo que você já teve uma experiência anterior. Então a função da memória é armazenar todas as informações e, quando necessário, ela disponibilizar essas informações para você interagir com o mundo. Então, sem essa memória, a gente não consegue viver. Pensa uma pessoa que tem um problema, tem um lapso ou uma amnésia, ela não sabe quem ela não sabe nada. Então a memória é um desses instrumentos extremamente importantes e indispensáveis para a nossa vida. Agora vamos levar esse conceito de memória para a nossa existência agora. Como funciona a memória de vocês? Ela está equilibrada? Ela está balanceada? Ela está funcional ou não? Sim? Depende. Vocês se lembram de tudo que é necessário lembrar? Sim? Maravilha. Vamos pelo quase. Sempre vai ter uma vírgula. Pensa no aluno numa prova. Pensa na chave do seu carro. Onde foi parar? E o oposto. Vocês têm a capacidade de esquecer ou deixar de lado tudo que vocês não desejam lembrar? Sim? Mais ou menos, sabe? Bom, pelo menos a gente já chegou em outro ponto. Não, pensa, quantas vezes você está lá, acorda de manhã animado, vem um pensamento negativo, uma lembrança triste, aquilo lá te abraça e passa o dia inteiro com aquela nuvenzinha cinza na sua cabeça. Isso é uma disfunção dessa área chamada memória. Sabe por quê? Porque a nossa memória está bagunçada. Pensa na memória como uma grande biblioteca. A sua biblioteca está toda alinhada e setorizada, os temas estão todos lá guardados? Não. A grande maioria das pessoas tem uma biblioteca de memória que é só uma pilha de livro. E aí quando você precisa lembrar de algo, você tem que caçar naquele amontoado lá. Como você vai conseguir? Não é só lembrar tudo que você precisa, mas na hora que você precisa lembrar, você lembra? Pensa quantas vezes, esqueci, não lembro disso. Aí você foi embora, depois vem aquela informação e fala, agora é inútil, não quero mais isso. Então, a nossa memória não está regulada como deveria. Imagina como se fossem nossas vidas se você realmente tivesse a capacidade de ter aqui tudo o que você precisa saber, tudo o que for necessário para cada momento da sua vida, você lembrar e ter uma clareza de informação. Como a nossa vida não ia ser mais produtiva? Memória. Isso está claro? Da onde vêm as informações que são armazenadas na minha memória? Das percepções. Das percepções, do meu uso dos sentidos no mundo. Então, me desculpa dar essa má notícia para vocês nesse sábado de manhã, mas a nossa memória não está ainda do jeito que deveria. O segundo instrumento, Buddhi. E Buddhi significa intelecto. Todos têm intelecto ou não? Às vezes parece que ele está dormindo, mas ele está lá. Para que serve o intelecto? Discernir. O que mais? Resolver, decidir. Aprender. Aprender.
Então, minha próxima pergunta. O intelecto de vocês está afiado? Está tinindo, brilhante ou não? Vocês estão até com medo, né? Vai vir bomba, com certeza. Como estão as decisões de vocês? As mais acertadas possível ou você ainda fala, ai, por que eu falei isso? Ai, o que eu estou fazendo aqui? Sim ou não? Sim. Sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Descobrir depois é fácil. Se arrepender depois é fácil. Mas como está a nossa decisão? Como está a nossa capacidade de tomar decisões? E muitas vezes a gente precisa disso de prontidão. Quanto tempo a gente não perde pensando, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu vou para a praia ou eu vou na palestra? E assim por diante. O nosso intelecto ainda não está estruturado e firme e estável como deveria. O nosso mestre dá um conceito de quem é uma pessoa inteligente. É aquele que toma a decisão certa, ou seja, ele está usando o intelecto. Não só a decisão certa, na hora certa. E tem um outro ponto, ele ainda coloca em prática a decisão dele. Essas três têm a ver com o nosso intelecto. Pensem na capacidade de tomada de decisões da vida de vocês. Pensem nessa dificuldade que a gente tem muitas vezes de decidir por algo. E isso vai se protelando, e a nossa vida vai se tornando pesada. Então, o nosso intelecto também ainda não está no máximo dele. A gente pode explorar o melhor. A gente precisa desse instrumento mais afiado. Claro isso? Mais um. O próximo instrumento, o compartimento é chamado de, acho que esse vocês não conhecem, ego. Ahankara. Conhece ou não? Eu estou até com medo de perguntar esse. Como está o ego de vocês? Equilibrado ou desequilibrado? Desequilibrado? Hã? Tentando se equilibrar. Bom, e se alguém falasse o meu ego está completamente equilibrado, é o sinal que está desequilibrado. Ego é bom ou é ruim? É necessário. Qual a função do ego? O ego tem 3 funções principais. A primeira delas é identidade. Se não existisse essa ferramenta ego nas nossas vidas, a gente não teria essa percepção de individualidade. Eu não conseguiria falar com ninguém se não viesse ego. O ego me faz perceber, tem alguém aqui falando e tem alguém ouvindo e respondendo e interagindo. Essa percepção de separação é uma das funções do ego. Necessárias, porque senão não haveria criação. A segunda função do ego é... Então, a primeira função, quando uma pessoa se percebe como indivíduo, identidade, ela se expressa de uma maneira. Ela fala, eu sou. Eu sou um Swami. Eu sou brasileiro. Eu sou homem, mulher, pai, mãe e assim por diante. Isso é ego. A segunda função do ego é atividade. Com a minha percepção de identidade, eu sou algo ou alguém. Então, esse algo ou alguém tem alguma função. Se movimenta, trabalha e faz. Então, esse trabalho traz uma percepção de identidade com essa ação. E aí eu falo como? Como eu me expresso? Eu faço. Eu faço. E quando você tem uma função, uma identidade, e você tem uma atividade relativa a essa identidade, o resultado disso vai ser a terceira função do ego, possessividade. E qual é a expressão? Eu tenho.
Então, dessas três funções, lembra, o ego é uma ferramenta, ele não é bom nem mal. Depende de como você usa. Dessas três funções, elas estão equilibradas na vida de vocês? Quando você fala, eu sou, uma pergunta, você sabe quem é você ou não? Até que encontra com desconhecido, sim. Aí quando encontra, reconhece. Normalmente, quando a gente fala eu sou, ele está relativo aos nossos papéis no mundo. E não à nossa identidade. Vamos supor, você fala, eu sou médico. Eu sou isso. E aí você se aposenta. E aí? Eu sou um médico aposentado. Eu sou um empresário. E aí você vende o seu negócio e você não é mais empresário. E aí? Sua identidade acabou? Então, a gente se identifica com os papéis que a gente tem que realizar no mundo. E nós temos vários. Então, o que acontece? Os mestres falam que a maioria de nós tem uma crise de identidade. Nenhum de nós sabe quem é. E se eu não sei quem eu sou, quando eu vou realizar as atividades, confusão. E pior ainda, as possessividades. Se eu não sei quem eu sou e quem está fazendo, na hora de falar eu tenho, e aí cria-se apego, cria-se ganância e cria-se tudo que a gente já conhece. Então, o nosso ego está desequilibrado. A nossa percepção de identidade está desequilibrada. A nossa percepção de possessividade está desequilibrada. Alguns mais, alguns menos. Da onde vem ganância? Da onde vem arrogância? Da onde vem hipocrisia? Da onde vem apego? Dessa disfunção, dessa ferramenta chamada ego. Para a última, eu prometo. A última categoria é chamada de mente. A mente como um todo tem um pedacinho que chama mente com M minúsculo. E esse M minúsculo, esse compartimento é o que faz a conexão com os outros três. A mente busca a informação na memória e oferece para o intelecto decidir. A mente associa a atividade e leva para o ego se conectar. Então, algumas definições dessa mente, para vocês entenderem qual o funcionamento dela. Primeiro, a mente é um fluxo contínuo de pensamentos. Consegue identificar isso na sua cabeça ou não? Tem algo que não para. Até mesmo quando você está dormindo, sonho. Sonho é um pensamento também. Mente é um amontoado de desejos. Consegue perceber isso ou não? O tempo inteiro a gente quer fazer algo, adquirir algo ou ir para algum lugar. Sempre tem algum desejo brotando na nossa cabeça. E isso tem a ver com a nossa mente. Mente é formada por gostos e aversões. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz no mundo, imediatamente a gente coloca nessas duas listas nossas. Eu gosto e eu não gosto. Sim ou não? Nada que a gente faz na vida é imparcial. Você não consegue comer algo e falar, ótimo, foi nutritiva essa comida. Ou eu adorei, ou eu odiei, ou eu gostei, ou eu não gostei. Sempre eu estou julgando e classificando todas as minhas experiências no mundo para essa lista de gostos e aversões. Essa lista muda. Essa lista aumenta o tempo inteiro. Então, minha pergunta para vocês. Como estão os seus pensamentos? Controlados? Positivos? Pacíficos? Harmoniosos? Ou não? Vocês têm controle sobre o pensamento de vocês? Às vezes. Então, para
completar já o pacote, a nossa mente, esse aspecto, esse compartimento chamado mente, também está desequilibrado. Imagina quão maravilhoso seria a nossa vida se eu tivesse a capacidade de filtrar meus pensamentos e somente aceitar, somente ter dentro da minha cabeça pensamentos nobres, elevados, pensamentos positivos, pensamentos inspiradores para a minha vida e para os demais. Imagina como seria. E o nosso mestre fala que você não precisa ler a mente de ninguém para saber como estão os pensamentos. Sabe por quê? Porque o rosto, a expressão facial, é um reflexo do seu estado mental. Olha para as pessoas ao seu redor. Estão todas sorrindo e brilhando ou não? Não. Nós mesmos, muitas vezes. Quando a gente começa a ficar emburrado com aquela cara toda enfronhada, nosso mestre fala, vai lá e se olha no espelho para você ver. Que estado miserável é esse? E da onde vem isso? Reflexo do nosso fluxo contínuo de pensamento. Então, voltando para a nossa primeira pergunta. Se esses 4 compartimentos compõem a nossa mente, e a gente está conversando hoje sobre saúde mental, eu vou perguntar de novo. Pode ser o conceito da OMS, pode ser uma coisa, da Organização Mundial de Saúde. Mas se a gente entender esse conceito um pouco maior sobre saúde mental, minha pergunta é de novo para vocês. Vocês têm saúde mental ou não? Tem? O que eu falo para vocês? A gente deveria considerar como saúde mental o momento no qual esses seus 4 instrumentos estiverem funcionando alinhados e harmonizados. Porque aí assim sua vida vai ser saudável. Porque quais são as consequências dessa disfunção entre essas 4 categorias? E analisem a vida de vocês. Ansiedade, raiva, intolerância, medo, impaciência, apego, insegurança. Será que todos nós estamos isentos dessas emoções o tempo inteiro? Não. Então a gente não deveria se contentar com o nosso estado de vida atual e falar assim, tá bom assim. Não. Isso não é o nosso potencial sendo explorado. E isso é o importante também. A gente não pode se contentar com menos do que a gente veio para adquirir nessa existência. A gente não deveria se contentar com menos do que você pode alcançar e conquistar nessa existência. Imagina viver sem nenhuma dessas emoções nocivas para a nossa vida. Imagina viver com uma mente sempre serena, lidar com todas as situações, boas ou difíceis, com tranquilidade, com capacidade de tomar decisão, sem ansiedade, sem medo. Falar, isso é historinha para boi dormir. Não. Isso é possível e isso é a herança de cada um de nós. A gente existe para explorar esse potencial mental, para explorar esse potencial humano e estabelecer nossas vidas num estado de equilíbrio desse. E a pergunta é, tá bom, o que eu faço? Uma vez, em 2016, nosso mestre foi para São Paulo e eu estava conversando com ele e eu estava um pouco impressionado com o número de pessoas que estavam com problemas sérios, mentais e psicológicos. E conversando comigo. Tentativa de suicídio e depressão, e assim, mas umas coisas... Eu estava um pouquinho até chocado. E aí eu fui conversar com ele e eu falei, mestre, a gente fala sobre o caminho de meditação. A meditação poderia, sim, acabar realmente, eliminar essa causa, eliminar esse problema? Ele parou para pensar e falou para mim, sim. A meditação pode
por completo, eliminar qualquer tipo de distúrbio mental de uma pessoa. Mas, se uma pessoa não tiver um mínimo de base mental, de equilíbrio para conseguir meditar, ela não consegue. Então, aqui, o que quer dizer isso? Quando eu falo de saúde mental, e agora nós vamos entrar em meditação, não quer dizer que a gente deve ignorar algum tipo de tratamento médico, algum tipo de auxílio externo para a finalidade de equilíbrio. Mas sempre lembrar que qualquer tipo de auxílio externo vai ser sempre paliativo. É um auxílio, mas isso não vai trazer a solução definitiva. E a solução definitiva é: conheça a sua mente e aprenda a trabalhar a sua mente. Aprenda a purificar a sua mente. Aprenda a organizar a sua mente. E isso é o caminho da meditação. Meditação é a arte para trazer ordem naquela sua biblioteca por completo. Meditação é a arte de permitir que você tenha inteligência o suficiente para ter clareza, para ter eficiência em todas as tomadas de decisões na sua vida. Meditação é a arte de trazer para você a consciência de quem realmente você é e não a sua identificação com seus papéis no mundo. Meditação é a arte de trazer um controle e uma qualidade no seu fluxo mental, de um monte de pensamentos, e a maioria inúteis, para diminutos pensamentos, só que com qualidade. E como a gente faz isso? Através de algumas práticas e técnicas especialmente conectadas com a nossa respiração. Nenhuma pessoa ou nenhum meio auxiliar externo pode purificar sua mente. Você pode ler um livro sobre controle da mente. Você pode escutar um ser de laranja falando sobre a mente. Mas isso só vai trazer um pouco de gosto para vocês, de inspiração. Mas isso não vai purificar. Nenhum tipo de terapia externa pode atuar nesse processo de alinhamento, de purificação, organização da sua mente. Porque ela é muito sutil. E esses grandes mestres descobriram que a meditação é o caminho direto para esse acesso mental sutil. Então, toda vez que você pratica um pouco, a sua mente está se tornando mais pura. A sua mente está se tornando mais leve. E esses 4 instrumentos estão se tornando mais eficientes. Independente se você percebe ou não racionalmente, conscientemente. Porque isso é subconsciente ou inconsciente, não no nível racional. Então esse processo purificatório é chamado de meditação. Numa terminologia mais simples, meditação é sua faxina mental. Todos nós precisamos dessa faxina mental. Todos os nossos problemas no mundo, todas as nossas disfunções, todas as nossas desarmonias são oriundos da nossa mente desequilibrada. E a ferramenta mais poderosa e eficiente para essa transformação é a meditação. Então lembra, a meditação não é uma religião. Meditação não é da Índia ou da China ou da... Meditação deveria ser uma prática... Sim, ela é restrita. Ela é restrita. Ela só pode ser praticada para quem tem mente. Então, a gente deveria considerar adotar um pouco dessa prática nas nossas vidas. Porque isso vai fazer tanta diferença no nosso dia a dia, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com nós mesmos, nas nossas relações próximas e distantes. Não é interessante que o instrumento mais poderoso e importante para a nossa vida é a mente, para tudo o que você faz? Só que as pessoas, a gente aprendeu até hoje a fazer tudo, menos como utilizar esse instrumento chamado mente.
Seja feliz, casa, tenha filhos, vai bem na escola, ganha dinheiro, concentra. Tudo isso a gente está cansado de ouvir desde que a gente nasceu. Mas quem desses que sempre falaram essas coisas para nós falaram assim: conheça sua mente e trabalhe ela? Até hoje, os mestres dizem que sem controlar nossa mente, a gente não está vivendo, mas sim sobrevivendo. O esforço que a gente faz para nossas conquistas no mundo é infinitamente maior do que o necessário. Pensa para você se concentrar com uma mente agitada e cheia de desejos e lembranças, e assim por diante. Então, meditação é essa arte, é esse caminho para trazer esse equilíbrio, essa purificação, essa harmonização desses 4 componentes. E aí sim, a gente está rumando em direção a uma saúde mental. E isso é o que mais do que nunca agora a humanidade precisa. E isso tem que começar em cada um de nós. Não olhar e falar: o mundo está perdido, o mundo está desequilibrado. Não. A minha vida ainda está desequilibrada nesse conceito mais elevado. Por que não começar agora comigo mesmo e ter essa experiência, e ter essa percepção, e depois eu vou compartilhar com o mundo. Compartilhar minha serenidade, compartilhar minha alegria, compartilhar meu equilíbrio com o mundo. Pensa na contribuição que a gente tem para oferecer. E isso é o que a meditação pode trazer para a gente. E isso não é limitado para nenhuma categoria de pessoas, nenhuma idade, nenhuma religião, nenhum gênero. Se você tem uma mente, você deveria trabalhar a sua mente. E o trabalho da mente é chamado meditação. E isso não é uma propaganda. Eu não estou vendendo nenhum produto para vocês. Mas isso eu falo do fundo do meu coração por experiência própria. Se eu olho há 10, 15 anos atrás como era esse negócio chamado mente, e eu olho agora como é esse negócio chamado mente, é impossível fazer uma conexão daquilo e disso. E eu não estou falando para vocês que essa mente chegou em algum lugar. Mas olhando para trás e comparando o que era e o que é hoje, é impossível considerar que isso é uma mesma existência. E eu falo para vocês, se esse negócio chamado meditação funcionou para essa mente, eu garanto que vai funcionar para todas as outras. Experimentem. Se você tem mente e se você respira, você está qualificado. E se sua mente é agitada e difícil, maior ainda a sua qualificação. As pessoas falam: é difícil meditar porque a minha mente não para. Claro, mas é por isso que você está meditando. Se sua mente fosse serena e tranquila e pacífica, você não precisava. Mas quem tem esse luxo? Poucos. Certo? Mas, para a saúde mental, lembra, a meditação é o aspecto principal porque ela vai alinhar tudo lá dentro. Mas eu não consigo ficar 24 horas meditando. Eu preciso viver no mundo. Então a outra parte da saúde mental é: medita, essa é a base, mas viva com inteligência. Porque senão, vamos supor, você pegou sua roupa branca e estava encardida, esfregou e colocou na máquina, saiu branquinha, aí você veste. Aí você sai, senta em lugar sujo, mexe com aquilo e vai, deixa cair macarronada. Chega no final do dia, não, de novo, olha o estado. Se você medita, mas não vive com inteligência, é a mesma coisa que vestir sua roupa branca e sair rolando para lá e para cá. Pensa num cachorro. Você dá banho, esfrega e faz tudo, ele fica bonitinho. E aí você solta ele depois do banho, vai rolar na lama. Na hora. Essa é a nossa mente. Então, a gente precisa viver com inteligência.
Então, em paralelo a um pouco de meditação diária, nós deveríamos considerar algumas características, algumas atividades, alguns pensamentos para o nosso viver bem. Primeiro deles, traga a simplicidade para a sua vida. Busque simplificar a sua vida. Olhe ao seu redor, olhe as suas posses e entenda o que é necessário para o meu bem viver de tudo que eu tenho. Não estou pedindo para vocês diminuírem o padrão de vida de vocês. Dentro do que vocês consideram viver bem e com conforto, olhem para a sua vida como um todo. Abram o seu armário e vejam o quanto disso é necessário para a minha vida, para o meu viver bem. E a gente vai ver que um monte de coisas não é necessário. Tragam simplicidade para a sua vida. Segundo, limitem seus desejos. Os desejos são infinitos, insaciáveis. Quando você realiza um, 3 mais surgem logo em seguida. E assim por diante. Eles não param. Você quer tomar um copo d'água, aí você fala, uau, seria maravilhoso umas pedras de gelo. Aí quando você está colocando a pedra de gelo, na hora vem assim, imagina uma rodela de limão agora. E aí quando você está pegando aquele copo, vem assim, imagina esse copo estiloso com um canudinho. Como ia ficar bonito no meu Instagram. E aí você vai, e assim por diante, você fala, mas eu preciso agora de um fundo para tirar essa foto. Foi ver. Quando vai ver, você nem fala, o que esse copo está fazendo na minha mão? Mente é um amontoado de desejos. Se você tentar realizar todos, você está perdido. Porque eles são impossíveis de ser realizados. A nossa condição de realizar desejo é limitada. E eles são ilimitados. Traga limite para os seus desejos. Use a inteligência. Esse desejo vai me levar para algum lugar? Esse desejo é necessário para a minha vida e está alinhado com o que eu estou buscando para a minha vida? Se a gente trouxesse um pouquinho de raciocínio antes de dar vazão aos desejos, a gente ia perceber que 50% deles não são necessários para nossas vidas e, na verdade, eles são nocivos. Limite seus desejos. Não dá para viver sem eles. Mas coloca pelo menos um filtro. E isso vai mudar imensamente a sua saúde mental. Isso está claro? Outra característica. E esse ninguém gosta de ouvir. Discipline sua vida. O que significa discipline sua vida? Busque ter horários pontuais para realizar suas atividades diárias. Busque ter horário para dormir e para acordar. Busque ter horários dentro das capacidades de cada um. Busque ter horários para se alimentar. Busque ter horários para se divertir, para estudar, para trabalhar. E isso vai trazer uma organização mental muito eficiente. Uma mente indisciplinada é uma mente agitada, é uma mente ansiosa, é uma mente desequilibrada. Traga disciplina para a sua vida. Analise como está a sua vida e tente discipliná-la de alguma maneira. E isso vai fazer muita diferença. Disciplina no comer. A sua mente é formada pela comida que você ingere. Então o impacto da comida na sua vida é gigantesco. Se você come comidas não são saudáveis, como você pode esperar ter uma mente saudável? Então, disciplina alimentar também é indispensável para uma saúde mental. Disciplina os seus sentidos no mundo. Os seus sentidos querem o tempo inteiro ir para fora. Eu quero ver tudo, eu quero ouvir tudo, eu quero falar. Lembra que a sua mente se tornou do jeito que ela é agora pelo uso dos sentidos no mundo. Então, se eu sei que a minha roupa branca fica suja pelo que eu coloco através dos sentidos nela, será que eu não poderia pelo menos ter um pouquinho mais de cautela a o que eu estou colocando para dentro através das mídias sociais? O que eu estou colocando para dentro através do que eu escuto? O que eu estou colocando para dentro através do que eu falo? Analisa o uso dos seus sentidos no mundo. Isso é disciplina. E isso vai fazer muita diferença.
uma outra perspectiva. É uma outra característica humana que é terrível. Não fica encontrando defeito nos outros. Isso é uma tendência quase que natural do ser humano. A arte de ficar encontrando defeito nas outras pessoas, de encontrar negatividade nos outros. E por que isso é terrível para nós mesmos? Porque toda essa negatividade que você percebe nos outros, todas essas falhas, todos esses defeitos, para onde vão? Para a nossa própria cabeça. E com o tempo, você se torna todas essas negatividades que você está captando nos outros. A gente treinou a nossa mente para ter esse olhar. Mas a gente pode treinar o oposto. Todos os seres humanos têm dois lados, o bom e o ruim. A gente deveria escolher para qual lado eu quero olhar. O que eu quero trazer para dentro da minha cabeça, positividade ou negatividade. Prestem atenção e entendam a mente de cada um de vocês. E vocês vão perceber que sempre, em todas as vidas, tem um grau desse aspecto de perceber negatividade nos outros. Pessimismo, negativismo. E isso é muito prejudicial, especialmente para nós mesmos. Claro que para os outros, mas para nós mesmos. Porque a nossa mente está se tornando negativa. E aí a gente sabe, mas da onde veio essa depressão? Da onde veio essa tristeza? Eu aprendi, eu só estou buscando isso fora. Não veja defeito nos outros, busca o positivo. É um treino. Claro? Estão anotando a lição de casa? Depois vai ter chamada oral, hein? Para ver se a memória está boa. Próxima característica. Pense nos outros. Nessa perspectiva de aprenda a servir, aprenda a ofertar, aprenda a doar. Normalmente, quando a gente acorda, a gente pensa: o que o mundo vai me dar hoje? O que eu vou receber? Quantas pessoas vão falar que me amam hoje? Quantas pessoas vão me abraçar e falar que eu sou lindo, maravilhoso, inteligente? Quantas pessoas vão sorrir para mim? Só que uma pessoa que busca saúde mental, uma pessoa que busca equilíbrio na vida deveria ser o oposto. Ao acordar, o que eu vou poder oferecer para o mundo hoje? O que eu posso dar hoje para o mundo? Qual vai ser a minha contribuição para um mundo melhor hoje? Porque se você estiver preocupado em servir o mundo, você está incluído no mundo ou não? Sim. Então, quando você pensa em servir o mundo, você também está indo de tabela ser servido. Expanda a sua visão. Levanta a sua cabeça. E você vai ver que você pode servir de maneiras infinitas ao seu redor. E esse servir vai te trazer uma alegria indescritível. E aí você vai perceber que mesmo quando você serve os outros, você está sendo servido de uma maneira tão maior do que a que você está oferecendo. Isso é maravilhoso. As pessoas vêm para mim e falam: Swami, eu não tenho tempo de servir. Eu tenho dor de estômago e dor de cabeça quando eu ouço isso. Como? Impossível. Um sorriso é servir ou não? Um bom dia para alguém na rua é servir? É. Um obrigado. Emprestar seu ouvido para alguém que está precisando desabafar? As possibilidades são infinitas. O orar para alguém é servir? É. A gente pode servir tanto, mas o nosso ego, o nosso egoísmo puxa toda a atenção para a gente. E eu quero ser servido. Isso expande o nosso coração. E isso torna a nossa mente cada vez mais feliz. Mente feliz é uma mente saudável. Ou uma mente saudável é uma mente feliz. Certo? Mais um aspecto. Todos os dias, faça um pouco de autoanálise. Porque isso vai ajudar a conhecer sua mente. Chega no final do seu dia, antes de você se jogar na cama e dormir e roncar igual um... Pensa,
Como foi meu dia hoje? Eu servi? Eu trouxe um pouco mais de disciplina para a minha vida? Eu fui mais negativo ou positivo? Eu fiz o bem ou fiz o mal? Eu poderia fazer melhor? Como eu mudo amanhã? Isso não vai levar mais do que 5 minutos antes de você dormir. Mas isso vai te dar uma clareza tão grande do seu estado mental e de como você deveria transformá-lo, que isso é maravilhoso. E gradualmente essa consciência do seu viver vai ficando parte da sua vida e você não precisa mais parar os 5 minutos. Você vai ter essa clareza. Isso não foi bom, isso foi bom. E gradualmente isso vai direcionando a nossa mente para um crescimento mais positivo, mais funcional. Um pouquinho de autoanálise, imparcial. Você não precisa falar, meu Deus, eu sou terrível, eu fiz isso, aquilo. Não. Ótimo. Eu percebi isso bom e isso ruim e amanhã eu vou melhorar. A gente tem que saber para onde a gente está arrumando e isso é autoanálise. Sempre olha para dentro. É muito fácil a gente analisar os outros. Nossa, olha aquela atitude, olha essa pessoa, olha isso. Mas e nós mesmos? Isso é autoanálise. Certo? E a última, para que vocês não fiquem traumatizados também. Sorriam mais. Sorriam mais. Isso faz uma grande diferença também. Isso é um grande serviço. Trazer um pouco de sorriso para o seu redor. Trazer um pouco de sorriso para você mesmo. Quando você estiver meio emburrado, meio preocupado, vai no espelho e faz assim, ó. Põe uma fita crepe aqui, um silver tape. Você vai ver o que acontece. 50% da percepção do seu problema vai diminuir. Toda vez que eu ia falar com o meu mestre, no começo da minha vida monástica, eu sempre achava que eu tinha um problema impossível de ser resolvido. Eu falava, agora é o fim. Aí eu chegava lá, arrastando, com uma cara de mártir para ele, ele olhava para mim e falava, o que está acontecendo? Sorria mais. E eu ficava pensando, para você é fácil sorrir, né? Não é você que está nesse estado. Toda vez ele ria, ele nunca falava, ai, coitado, ele sempre descambava meus problemas. E ele falava, filho, não leva a vida tão a sério. E virava as costas e continuava fazendo as coisas dele, eu com meus problemas. Mas esse foi um dos ensinamentos mais profundos que eu recebi do meu mestre. Não leva a vida tão a sério. Quando chegar algum problema, dá um pouco de sorria, mesmo se for algo, e vocês vão perceber que ele não é tão grande assim. Sorria mais, treina esse músculo aqui, faz um esforço no começo, e isso vai ser um grande serviço, uma grande contribuição para o mundo, mas especialmente para a sua mente. A mente tem uma tendência à felicidade, só que se a gente não estimular essa tendência, não leva a vida tão a sério. Sorria um pouco mais. Uma vez tinha um mestre, para encerrar, ele veio para cá em 1920, nos Estados Unidos. Ele usava um turbante gigantesco, ele era meio estranho. E aí tinha uma pessoa passando na mesma calçada que ele estava andando. E essa pessoa estava com uma cara emburrada, terrível. E aí esse mestre olhou e falou assim, para, meu jovem, onde você vai com essa cara emburrada? E aí, imagina, ele já estava mal-humorado para estar com essa cara. Ele falou, não é da sua conta. E ele ficou mais bravo ainda, esse mestre. Claro que é da minha conta. Se você estragou o meu dia, imagina quantos dias você vai estragar com essa cara. Volta já pro seu quarto. Se tranca lá e só sai de lá quando você abrir um sorriso. E aí esse jovem, acho que falou, tem duas opções. Ou eu vou para cima dele, mas com esse turbante é melhor não. Ele voltou. Antes de sair, se olha no espelho. Como eu tô hoje? Como está o meu shape? Alegre? Tô algo para oferecer ou aquela nuvenzinha? Um urubu pousado no meu ombro de cada lado? Como você está indo para o mundo? Sorria mais. Certo? Saúde mental. Está nas nossas mãos. Tudo que a gente precisa para uma vida realmente saudável está ao nosso alcance. Não são grandes coisas,
Não são grandes sacrifícios, um pouquinho de disciplina e consciência ao viver e um pouquinho de meditação. É garantido. A gente vai alcançar estágios de saúde mental e satisfação mental que a gente jamais imaginou ser possível para uma vida. E se você acha que a sua vida é feliz hoje, você não tem ideia do quanto ela pode aumentar ainda. Chega de falar. Alguém tem alguma pergunta? A imaginação, ela fica em qual compartimento dos 4 que você falou? A imaginação entra no compartimento da mente. Da mente com M minúsculo. Da mente com M minúsculo. E a imaginação também tem um aspecto positivo. Pode trazer criatividade. Mas uma imaginação desregulada, caos. Você tem que falar com alguém, você começa a imaginar. E ela vai falar isso, e aí eu vou sentir, eu vou responder isso. E aí você já chega com o diálogo pronto, armado. Aí chega lá, a pessoa sorri e te dá um abraço. Ou você nem vai. E esse lugar vai ser ruim. Nossa imaginação também vai além da imaginação. Faz parte. Quando a gente começa a trabalhar com a meditação, a mente como um todo, esses 4 compartimentos são automaticamente harmonizados, incluindo esse aspecto. Só um minuto. A consciência fica onde aí mesmo? Consciência? Sim. A parte cognitiva está relacionada com o intelecto. Mas, lembra que eles são só instrumentos. Mente, ego, intelecto e memória são instrumentos. Quem manuseia esses instrumentos? Eu. Mas esse eu, quem é, hein? Esse eu é a consciência. Ou a alma. Ou a centelha divina em nós. Então esse eu, chamado consciência, está além desses instrumentos. Tem um provérbio sânscrito que é maravilhoso, que fala assim: saiba que aquilo que faz a mente pensar, mas no qual a mente não consegue pensar, saiba que isso é Deus. Ou seja, pela presença divina a mente funciona, mas a mente não consegue pensar no divino. Saiba que aquilo que faz os olhos enxergarem, mas aquele que os olhos não podem ver é o divino. Ou seja, existe um operador para esses instrumentos. E esse operador é a consciência, ou é a alma, ou é Deus. Além. Ela não é afetada por nada disso. Certo? Por favor. Posso ficar de pé? Por favor. Esse microfone, né? Veja bem, o senhor estava... Desculpe a pergunta que vai ser formulada, viu, professor? Veja bem, o senhor falando muito sobre a mente. Qual a diferença do cérebro e mente? O cérebro morre, o neurônio morre com o corpo. E a mente? Muito legal. Outra coisa, na meditação, você pode chegar a um estado de silenciar a mente, parar de pensar. Vê uma força que controla isso, sutilmente sobre a mente, aquele impulso. Que força é essa e de onde procede essa força? Eu estava vendo agora minha mente indo lá na biblioteca tentando acessar algum livro para responder. Primeiro, a psicologia ocidental tende a fazer quase que uma associação entre mente e cérebro. Só que eles são completamente diferentes. Cérebro é uma estrutura física, formada por neurônios, por uma estrutura física, massa cinzenta e assim por diante, lobos. Mas a mente não é uma estrutura física, ela é uma estrutura astral, ela é muito mais sutil do que o cérebro. Então o cérebro sim se deteriora, o cérebro tem esse processo degenerativo e o cérebro se desintegra junto com essa morte física.
Mas a mente, que é formada por impressões, por desejos, por emoções e por experiências, é dito que ela não se desintegra, ela não se degenera quando ocorre a degeneração corporal ou cerebral. Ela permanece. E o cérebro tem um limite, mas a mente não tem limite. A mente, ela sempre expande, expande, expande com cada experiência que você tem. Ela nunca deixa de expandir, ela sempre está crescendo. Ela tem um alcance infinitamente maior do que o alcance cerebral. O cérebro, o funcionamento do cérebro é uma pequena parte funcional da mente como um todo nessa compreensão oriental e védica. Então ela é diferente. O cérebro reflete um pedaço do funcionamento mental, mas ele é um instrumento ele é como um instrumento da mente, uma parte física da mente. Deu para entender? E essa força que controla a meditação, você vai seleciona a mente, põe em silêncio. E de onde procede essa força? Porque não sei se essa força vem de algum lugar. Muito interessante. Essa força motriz, de onde vem? Na Bhagavad Gita tem um verso que fala assim: você precisa aprender a controlar a sua mente através da sua mente. Nosso mestre fala que em nós existem duas mentes. Uma mente inferior, que é essa mente cheia de desejos, cheia de impulsos, e uma mente superior, que pode ser chamada também de intelecto. O intelecto deveria ter a capacidade de controlar, de direcionar e regular a sua mente. Então, numa vida saudável, numa pessoa que tem uma vida equilibrada, o intelecto tem a capacidade de dominar e controlar os impulsos mentais. Então, numa meditação, inicialmente, esse controle é feito pelo seu intelecto, que é uma ferramenta superior à mente. Não para lá, não para pensar ou não para fazer isso. Mas essa ainda não é a fonte final. A fonte final é a existência divina, é a presença divina. Tudo se origina dessa fonte divina. Todos os pensamentos, tudo que existe nessa sua existência se origina dessa fonte divina. Então, na meditação, você volta para a sua fonte. Imagina uma cachoeira caindo água. A meditação é o processo de chegar até a fonte dessa cachoeira, a nascente. Você está no oceano, aí você vai seguindo o rio, ele está caudaloso, caudaloso, ele vai afinando, afinando. Você vai chegar talvez lá numa montanha onde tem um filetinho de água, já não tem mais barulho, já não tem mais nome e forma, você nem enxerga mais. Essa é a meditação, voltar para a fonte de todos esses pensamentos, de toda essa existência. Certo? A fonte primária é a consciência. Mas, no momento inicial nosso, onde a gente tem que usar a nossa razão, a nossa capacidade de discernir, esse instrumento superior à mente para controlar é o intelecto. Na Bhagavad Gita tem uma ilustração linda sobre isso. O guerreiro principal, chamado Arjuna, está numa carruagem. E quem está conduzindo essa carruagem é Krishna, a representação do divino. E isso tem uma simbologia nas nossas vidas. Os cavalos dessa carruagem são os sentidos nossos, sempre para fora e sempre puxando a gente. As rédeas que estão segurando esse cavalo é a nossa mente, porque a mente controla os sentidos. O condutor dessa carruagem que segura as rédeas é o intelecto. E quem está sendo conduzido? A alma. E o que é a carruagem? O nosso corpo. Então, dentro da nossa existência humana, essa carruagem está em movimento. E a meditação é para alinhar todas essas funcionalidades dessa carruagem. Senão ela vai capengar para lá e para cá na estrada. Ficou claro? Obrigado pela pergunta. Teve um estudo aqui no Rio Grande do Norte.
Obrigado. Tem um estudo aqui no Rio Grande do Norte muito interessante a respeito dessa questão da mente, da meditação e do cérebro também, né? Siddhartha Ribeiro, que é um cientista de reconhecimento internacional, ele publicou um texto, inclusive, a partir do experimento aqui na Universidade Federal. Esse texto foi publicado, ele é em inglês, foi publicado em 2012. Né? O experimento era bem simples. Ele pegou 2 grupos de análise, são marinheiros, que nunca meditaram, né? Nunca fizeram yoga, né? Dividiu em 2 grupos e começou a análise neurocientífica do cérebro deles, né? Antes do experimento e depois do experimento. E um grupo foi analisado neurocientificamente durante um período de 6 meses e não meditaram. E o outro grupo foi analisado fazendo yoga. Nunca tiveram experiência com yoga e começaram a fazer yoga. Acho que eram uns 18 marinheiros. E do ponto de vista neurocientífico, o grupo que fazia yoga teve transformações cerebrais. Né? É interessante porque a meditação conseguiu fazer transformações, vamos dizer, físicas nas ligações cerebrais, neurocientificamente demonstrado, né? Está publicado, inclusive. Muito legal, muito legal. Aliás, a gente tem vários estudos científicos de ressonância magnética da transformação mental e da ativação de várias partes diferentes do cérebro como resultado da meditação. A diferença que faz a meditação fisicamente, na parte cerebral mesmo, na massa cinzenta, tem uma alteração muito grande no fluir de neurônios e na ativação cerebral. Então, fisicamente, ela também influencia. Isso é muito legal. Ressonância magnética de alta... alguma coisa assim. Sim. Ele capta a imagem da ativação cerebral das áreas sob o comando de pense na alegria, pense, e aí o exame mostra a ativação na hora do pensamento. É isso. É muito interessante isso. A ciência se conectando com a espiritualidade agora, conseguindo encontrar provas para que esses seres há 10 mil anos atrás já falaram de uma maneira por experiência. Isso é maravilhoso. E isso abre as portas para muito mais pessoas para esse caminho, que precisam dessa necessidade de algum tipo de comprovação mais sólida. Isso é lindo. Mas a última, né? Tem mais alguma pergunta? Tem mais. Tem quantas pessoas, né? Limitado. 3. Mas a gente faz. Então, ok. Quem é primeiro? Acho que é. Dá pra me escutar? Mas você tá gravando, né? Alô? Bom dia. Eu vou dar um pouquinho o tópico. Ainda vai ficar dentro da mente, mas pensando nesse campo da gentileza, né? Da ajuda ao próximo. Algumas vezes na minha experiência, eu me sentia apto a ajudar, e quando eu ia ver, quando eu começava a escutar a pessoa, eu me sentia, digamos, envolvido, dando resposta impossível e às vezes até, digamos assim, fugindo totalmente do propósito que eu fui ali, né? E aí eu cheguei à conclusão de que eu precisava me trabalhar para chegar nesse campo de ajudar. É correto isso ou talvez eu não devesse parar nesse processo? Muito legal. Porque uma coisa interessante, vamos supor que você está no mar. Aí tem alguém falando, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui. Você está passando de barco. Aí você fala, vou te ajudar. Aí você pula na água, quando você abraça aquela pessoa, você fala, eu não sei nadar também. Então, a nossa intenção de ajudar é maravilhosa e tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Mas também a gente tem que entender até onde eu posso chegar. Porque se você vai, por exemplo, você vai ajudar uma pessoa e ela está em depressão, e aí você chega lá e você sai com depressão também, tem alguma coisa. Então, o que acontece? A meditação vai te fortalecer. Ela vai tornar sua mente mais forte, menos identificada com aquilo que você recebe, menos emocionalmente conectado. Você vai ter a capacidade de, com esse distanciamento mental, enxergar e ajudar mais. A gente não deve parar com a nossa determinação de ajudar, mas a gente tem que se fortalecer também. Porque para ajudar, você tem que estar mais forte do que aquela pessoa, pelo menos naquela característica. Então, se a gente não tem equilíbrio emocional, fica difícil ajudar. Então,
Continua com essa sua perspectiva de ajudar. Antes de ajudar alguém, primeiro de tudo, ora, fala, Deus, por favor, você ajuda essa pessoa. Quem sou eu para ajudar alguém? Se você está me dando desejo no coração de ajudar essa pessoa, por favor, me dá força, me dá palavras e condições para fazer esse tipo de serviço. Então, ora antes, se conecta e oferece isso para o divino. E isso vai trazer uma mudança muito grande nessa sua relação com quem você está querendo ajudar. Essa atitude de compaixão é maravilhosa e tem que ser trabalhada sempre. Mas paralelo a ela, ora e oferece para Deus esses momentos e medita. E você vai ver o que vai acontecer com a sua capacidade de servir os outros. Vai ampliar infinitamente. Mas o mais importante é o que você já tem. Esse desejo de ajudar. E isso é o mais maravilhoso. Certo? Obrigado. Acho que é a última. Você vai fechar as portas das perguntas e respostas. Tem só mais uma, mas ela é bem simples, a que eu quero fazer. Quase a porta, tem um vão. Só fechar tudo assim. O resultado que se consegue através da meditação, ele vem através da aplicação de uma técnica em si, ou da vontade e da disciplina de praticar diariamente, todos os dias? Maravilha. Podia ser uma ótima pergunta de fechamento. As duas coisas. Porque, vamos supor, você tem muita vontade de ser um jogador profissional de futebol. E você todos os dias alimenta isso. Mas se você só tem vontade, o desejo realmente sincero, você não tem ideia de como chutar uma bola, não vai ser muito eficiente. Desejo é a base, é o essencial. Mas você precisa de uma técnica para fazer isso. Porque mesmo você desejando purificar sua mente, desejando explorar sua natureza divina e seu potencial humano, só com esse desejo, se você fechar os olhos, não vai ser fácil. Por isso que existe técnica. Como o Kriya Yoga, é uma técnica de meditação que ensina-se a utilizar da sua respiração e concentração para ter êxito nesse seu objetivo de vida. Então, o desejo é o que vai te mover na realização das técnicas. Desejo é o que vai te fazer seguir em frente todos os dias praticando e obter o resultado. Mas o desejo vai ter que ser conectado com algum caminho, com uma técnica. E isso é a importância da técnica, especialmente no se diz respeito ao controle mental. Porque a nossa mente é arredia, é ensandecida. E a maioria das pessoas, se eu pedir para todos vocês, fechem os olhos agora e fiquem 5 minutos sem pensar. Ele tá louco, quando eu abrir os olhos não vai ter ninguém nessa sala. Mas se eu começar a orientar vocês, respira dessa maneira, concentra dessa maneira, a gente consegue conduzir a nossa mente para um estado diferente. E essa é a necessidade de uma técnica. Só que o desejo é o mais importante. Se você tem um desejo forte, o resto está garantido. Se você tem um desejo sincero, você vai ter alguma técnica vai chegar para você. O caminho vai se abrir. Então o desejo é o mais importante, mas a técnica é indispensável para você dar vazão ao seu desejo. Ficou claro? Obrigado. Ainda bem que a pergunta é complementar. Só uma pequena... Antes de transferir o microfone. Interessante que os 5 minutos que você falou parece uma eternidade, mas se você tem a técnica, você passa 45 minutos e parece que passou os 5, né, digamos assim. Ainda bem que a pergunta é complementar, porque era justamente sobre essa questão. Você falou da técnica, falou da respiração, mas aí a minha pergunta é, aonde eu consigo acessar essas técnicas, essas respirações? Legal. Tá vendo? Tudo é perfeito. Essas técnicas chamadas Kriya Yoga são praticadas em vários locais. Existe um processo de ensinamento, de aprendizagem dessas técnicas. E esse processo acontece aqui em Natal 1 ou 2 vezes por ano. Depois da palestra, quem tiver interesse pode procurar os voluntários, como o Igor, como a Ananda Ma, que está em pé, como o Paulo Baba, e eles podem dar os contatos para você se conectar mais. A gente tem palestras e tem site, tem um monte de livros sobre isso. Você pode se informar mais
se conectar mais e entender se de repente você se interessaria por esse caminho. Tá? Muito legal, obrigado. E técnica não quer dizer nada muito difícil. Por exemplo, eu tenho certeza que todos vocês conseguem colocar os 2 pés atrás da cabeça. O básico é respiração. Se a gente está respirando, 80% já está garantido. Se vocês concordarem, nós vamos fazer por 3 minutos, 4 minutos, um pouquinho dessa prática. E ficar falando, pelo menos um gostinho, né?